Você já se perguntou por que parece que Deus demora a agir na sua vida? E se eu te dissesse que esse atraso é parte de um plano perfeito, muito maior do que você pode imaginar? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o tempo de Deus é sempre o melhor e mostrar que a espera pode ser o segredo para algo incrível. Fique até o final, porque a última lição é a mais importante. O silêncio de Deus. O que fazer quando parece que Ele não está respondendo? Já teve a sensação de que está falando sozinho, como se suas orações não fossem ouvidas? Às vezes, o silêncio de Deus parece tão forte que chega a abalar nossa fé. Você já se perguntou, será que Ele realmente me escuta? Porque justamente quando mais preciso, tudo o que recebo é silêncio. Nesses momentos, a dúvida pode tomar conta. Pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas, e se o silêncio não for a ausência de resposta, mas sim uma resposta diferente e mais profunda? Imagine que sua vida é como uma música, e Deus é o maestro. Em uma sinfonia, há momentos de pausa. Para quem não presta atenção, esses momentos podem parecer um erro ou algo sem sentido. Mas para o maestro são parte essencial da harmonia, preparando o próximo trecho, que será ainda mais impactante. O silêncio de Deus também funciona assim. Ele não é descuido ou desinteresse. É uma pausa que prepara algo maior. Talvez seja o momento em que Deus quer se aproximar mais de você. Quando não há palavras, o que resta é confiança. É nesse silêncio que a verdadeira fé cresce. Abacuque 2:3 nos diz: ainda que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Talvez Deus não esteja respondendo no seu tempo, porque quer que você confie mais nele do que na sua pressa. No silêncio aprendemos a esperar com expectativa, certos de que Deus nunca falha. Enquanto Deus parece estar em silêncio, Ele está moldando você, como um artesão trabalhando nos detalhes de uma peça única. Ele usa o silêncio para fortalecer sua paciência, sua confiança, e para ensinar que dependemos mais da sua presença do que das respostas que esperamos. Muitas vezes, o que pedimos não é o que realmente precisamos, e é no silêncio que entendemos isso. Aquela oração por uma solução rápida pode estar sendo respondida de outra maneira, com a transformação do seu coração. Se você está se perguntando, como continuar quando tudo o que ouço é silêncio? A resposta está em continuar caminhando. Deus não pede que entendamos o seu silêncio, mas que confiemos nele. Pode ser que Ele esteja te dizendo, não pare, mesmo que você não veja o caminho. É na persistência que os maiores milagres acontecem. O silêncio de Deus não é rejeição. É uma pausa antes do próximo ato do seu plano perfeito na sua vida. Abraão e a promessa de um filho. O valor da espera. Quantas vezes você já tentou apressar o plano de Deus? Talvez você tenha recebido uma promessa em seu coração, algo que acredita que Deus preparou para você, mas os anos passam e nada acontece. A paciência vai diminuindo e as dúvidas aparecem. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estava errado em acreditar? Abraão, conhecido como o pai da fé, viveu exatamente essa situação. Deus havia prometido a ele um filho, um herdeiro, mas a cada dia que passava, Abraão envelhecia e tudo parecia mais impossível. Quem seria capaz de esperar tanto tempo por algo que parecia não chegar nunca? Mas a promessa de Deus não dependia do tempo humano, e sim do tempo perfeito dele. Em Gênesis 21:2, lemos: Sara teve um filho para Abraão em sua velhice, no momento exato que Deus havia prometido. Quando a promessa finalmente aconteceu, ficou claro que só Deus poderia ter realizado aquilo. O valor da espera está tanto no que recebemos no final, quanto em quem nos tornamos ao longo do processo. Abraão não só recebeu o filho da promessa, mas se tornou o pai de uma grande nação. E antes disso, aprendeu a ser o pai da fé. Você já tentou ajudar Deus a cumprir suas promessas? Abraão também tentou. Impaciente, ele e Sara decidiram ter um filho com Agar, mas essa decisão trouxe mais problemas do que bênçãos. O que Abraão aprendeu é algo que muitos de nós precisamos compreender. Deus nunca falha nas suas promessas, mas elas se realizam no tempo dele, não no nosso. A espera, embora difícil, é parte essencial para construir algo duradouro. Esperar no tempo de Deus é como plantar uma semente em terra boa. O agricultor sabe que a colheita não vem logo. Ele planta, cuida, rega e, acima de tudo, espera. Abraão plantou a semente da fé
mas teve que esperar anos para ver o resultado. E quando Isaque nasceu, foi um sinal de que o tempo de Deus não falha. A promessa era maior do que Abraão imaginava, pois não envolvia apenas um filho, mas toda uma geração. Talvez, como Abraão, você esteja esperando por algo que parece impossível. As circunstâncias dizem que o tempo passou e que a promessa nunca se cumprirá. Mas o tempo de Deus não está preso ao nosso relógio. Ele age de uma forma que não conseguimos entender. E quando ele age, é de um jeito que ninguém pode negar que foi ele. A espera é dolorosa, mas a dor é o que prepara para a alegria. O valor da espera é que ela nos transforma de dentro para fora. Ela nos ensina que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la no momento certo, quando ela terá o maior efeito. O propósito no atraso. Quando Deus usa a espera para moldar nosso caráter, você já se perguntou por que Deus não responde às suas orações no momento em que você mais precisa? Parece injusto, não é? Você clama, sofre, implora, e ainda assim a resposta não vem. Quanto mais o tempo passa, mais a dúvida cresce. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não se importa? O que muitas vezes não percebemos é que a espera, esse aparente atraso, não é o que parece. Deus não está atrasado, Ele está trabalhando. O que você vê como demora, Deus vê como preparação. Ele usa o tempo para fazer algo em você que talvez você ainda não tenha notado, mas que será essencial para o próximo passo. Imagine o oleiro moldando um vaso de barro. Ele modela, pressiona e refaz o barro várias vezes até alcançar o formato certo. Para isso, o oleiro precisa deixar o vaso secar por um tempo. Esse tempo de secagem é fundamental para que o vaso tenha força e durabilidade. Se o oleiro apressasse o processo, o vaso seria frágil e quebraria com facilidade. De forma parecida, Deus está te moldando durante o tempo de espera. Ele está ajustando seu caráter para algo maior. Tiago 1,4 nos lembra: deixe, porém, a paciência fazer sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. O tempo de Deus não é sobre o que você está esperando, mas sobre quem você está se tornando enquanto espera. Esse tempo de aparente inatividade é, na verdade, uma oficina divina. Deus está retirando as imperfeições da sua impaciência, do seu orgulho e do seu desejo de controlar tudo. A espera é um espelho que nos revela quem realmente somos e, mais importante, quem Deus quer que sejamos. Se Ele respondesse suas orações imediatamente, talvez você não estivesse pronto para lidar com o que viria. É o atraso que nos faz desenvolver paciência, confiança e humildade. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo que nos ajuda a crescer. Veja a história de José. Ele teve um sonho de grandeza e liderança, mas o caminho até esse sonho foi longo e cheio de dificuldades. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, José tinha todos os motivos para desanimar. Mas Deus estava trabalhando em seu caráter, forjando nele a força, a sabedoria e a fé necessárias para governar o Egito. O atraso era parte do plano. Quando o momento certo chegou, José estava pronto, não só para governar, mas para perdoar aqueles que o traíram. Assim como José, talvez você esteja vivendo um período de aparente inatividade. Sua vida parece estagnada, suas orações não estão sendo respondidas, e você se sente esquecido. Mas lembre-se, Deus não está interessado apenas no seu destino. Ele está interessado em quem você será quando chegar lá. A oração de Ana. Quando as lágrimas preparam o solo para o milagre, você já chorou tanto que parecia que não havia mais lágrimas. Quando o coração está tão pesado que as palavras não conseguem expressar a dor, o único alívio é o choro silencioso. Ana, a mãe de Samuel, entendia bem essa dor. Ela carregava o peso de anos de infertilidade, enquanto as pessoas ao seu redor não só a criticavam, mas também a humilhavam. Seu marido, embora carinhoso, não conseguia entender a dor imensa que ela sentia. Talvez você já tenha passado por isso, quando a dor parece invisível para todos, exceto para Deus. Ana e suas lágrimas de fé. Ana sabia que, por mais que ninguém a compreendesse, havia um lugar onde ela podia derramar suas lágrimas, aos pés de Deus. Mas aqui está o mistério de como Deus age. Muitas vezes, é através das lágrimas que Ele prepara o solo para o milagre. Ana não desistiu, mesmo quando parecia não haver mais esperança.
Sua oração silenciosa no templo não era apenas um pedido desesperado, era um ato de fé. As lágrimas que caíam de seus olhos não eram apenas sinais de dor, mas sementes plantadas em um solo fértil. Sua dor foi a preparação para algo muito maior. Em 1 Samuel 1:20, vemos o resultado dessa oração persistente. Ana concebeu e, depois de algum tempo, deu à luz um filho. Ela o chamou de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Aquela que foi humilhada por anos se tornou mãe de um dos maiores profetas de Israel. Quantas vezes subestimamos o poder da oração feita na dor? Pensamos que Deus não está ouvindo porque as lágrimas parecem silenciosas. Mas a verdade é que Deus nunca é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. A Bíblia nos mostra que nos momentos de maior dor, Deus está mais perto do que nunca. Ele vê cada lágrima e não apenas vê, ele as recolhe. No Salmo 56:8, Davi escreve: "Tu guardaste os meus passos quando eu andava de luto. Tu recolheste as minhas lágrimas em teu odre." Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em parte do seu plano perfeito. O que podemos aprender com Ana é que o tempo de espera e sofrimento também é um tempo de preparação para um milagre. Quando as palavras falham e a dor parece insuportável, é nesse momento que Deus está trabalhando em algo que ainda não podemos ver. A oração de Ana parecia fraca aos olhos humanos, mas para Deus ela era poderosa. Ele não só a ouviu, como respondeu no tempo certo. Mais do que isso, ele usou a dor de Ana para trazer ao mundo Samuel, um homem que mudaria a história de Israel. Você já se perguntou o que Deus pode estar preparando em meio às suas lágrimas? Talvez a resposta ainda não tenha chegado. O tempo de Deus e o nosso, aceitando que Ele vê o que não podemos ver. Quantas vezes você já tentou controlar o tempo? Definimos prazos, fazemos planos detalhados, e quando algo não acontece no momento esperado, o pânico e a frustração tomam conta. Mas e se o problema não for o atraso, mas a nossa visão limitada? Vivemos presos ao presente, incapazes de enxergar além do que está à nossa frente. Deus, no entanto, não segue o nosso relógio. Ele vê o começo e o fim de todas as coisas de uma perspectiva eterna. A questão não é se Deus vai agir, mas se estamos dispostos a confiar quando não conseguimos ver o que Ele vê. O problema é que muitas vezes queremos saber o futuro antes de darmos qualquer passo de fé. No entanto, Isaías 55:8-9 nos lembra de algo importante. "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Essa passagem nos coloca no nosso devido lugar. Não somos nós que controlamos o tempo ou o plano. Somos aqueles que confiam no plano maior. Imagine que sua vida é como um tapete sendo tecido. De onde você está, vê apenas fios soltos e um emaranhado confuso e sem forma. Mas Deus está olhando do outro lado, onde o desenho está sendo formado, fio por fio, em uma imagem perfeita. Cada acontecimento em sua vida, por mais desconexo que pareça, faz parte de um padrão maior que Deus está entrelaçando. A impaciência surge quando tentamos entender o lado errado do tapete, tentando dar sentido ao caos. Deus, porém, está vendo a beleza sendo formada e sabe exatamente quando puxar o próximo fio. Abraão não sabia o futuro quando Deus o chamou para sair de sua terra. Ele não tinha uma visão clara de onde Deus o levaria, mas ele foi. Foi confiando que o Deus que o chamava sabia o que estava fazendo. Assim como Abraão, somos chamados a caminhar sem saber todos os detalhes, confiando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a lógica nos diz para parar. Deus nos convida a confiar porque Ele está guiando cada passo. Essa é a essência do tempo de Deus. Ele não é medido pela nossa agenda ou pelas nossas expectativas, mas pela sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Aceitar que Deus vê o que nós não podemos ver é, na verdade, um exercício de libertação. Quando finalmente soltamos o controle e deixamos Deus ser Deus, algo poderoso acontece. A paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, toma conta de nós. Não porque entendemos o futuro, mas porque confiamos em quem o segura.
quando parece perdido. O caso de Lázaro. O que você faz quando parece que tudo acabou? Quando a porta se fecha, as esperanças se vão e o desespero toma conta. No caso de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, a morte parecia ter a última palavra. Lázaro estava doente, e elas sabiam que Jesus poderia curá-lo. Elas o chamaram, acreditando que ele chegaria a tempo. Mas o que aconteceu? Jesus demorou. Aos olhos humanos, ele chegou tarde demais. Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. O que Marta e Maria não sabiam, e o que muitas vezes esquecemos em nossas próprias vidas, é que o tempo de Deus nunca é tarde demais, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Jesus não estava atrasado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A morte de Lázaro não era o fim, mas o cenário perfeito para a glória de Deus ser revelada. Quando Jesus finalmente chegou, Marta expressou sua dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Quantas vezes nós também dizemos a Deus, se você tivesse agido antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus não se apressou diante dessa dor. Ele respondeu com uma declaração poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O que parecia o fim para Deus era apenas o começo de algo extraordinário. A demora de Jesus tinha um propósito. Se ele tivesse curado Lázaro enquanto ainda estava vivo, teria sido apenas mais um milagre de cura, como muitos outros que ele já havia feito. Mas ao permitir que Lázaro morresse e depois o ressuscitar, ele mostrou algo muito maior: seu poder sobre a própria morte. Deus age de formas que muitas vezes não entendemos. Cada ação, cada atraso, faz parte de um plano muito maior do que nossa visão limitada pode alcançar. O atraso de Deus não é descaso, mas o palco para uma revelação mais profunda de quem Ele é. Marta e Maria, assim como nós, enfrentaram o silêncio e o que parecia ser a ausência de Deus nos momentos mais difíceis. Mas elas aprenderam que, quando Deus parece estar em silêncio ou atrasado, Ele está prestes a fazer algo que desafia todas as expectativas. Jesus chamou Lázaro para fora da tumba, e a morte foi vencida. O tempo corre a nosso favor. Deus nunca se atrasa. Você já se sentiu correndo contra o relógio, como se estivesse sempre um passo atrás de onde deveria estar? Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficiência. O tempo parece ser um inimigo constante, nos pressionando. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e resultados instantâneos. Mas e se o tempo não estivesse contra você? E se, na verdade, ele estivesse a seu favor, sob o controle perfeito de Deus? Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra de uma verdade importante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui o tempo. O que muitas vezes esquecemos é que Deus não está preso ao nosso cronograma. Ele não está limitado pelas nossas pressões ou pelos prazos que colocamos. Pelo contrário, Deus usa o tempo para realizar o bem maior em nossas vidas. O que parece uma demora é, na verdade, uma preparação. O tempo não está se esgotando, ele está sendo preenchido com propósito. Cada momento, cada segundo que passa, está sendo usado para moldar algo em nós ou ao nosso redor. Quando estamos correndo contra o tempo, sentimos frustração. Mas quando entendemos que o tempo de Deus é perfeito, aprendemos a descansar na certeza de que ele nunca se atrasa. Veja a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele passou anos enfrentando prisões, traições e injustiças. Poderia facilmente ter pensado que o tempo estava contra ele. No entanto, quando José se tornou governador do Egito, ele percebeu que cada momento de espera fazia parte do plano de Deus. Em Gênesis 50:20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não foi apenas o resultado final que foi bom, mas todo o processo, incluindo o tempo de espera e sofrimento. O tempo não é um obstáculo para Deus. Ele nunca está correndo para alcançar um prazo. Ao contrário, ele usa cada segundo de maneira intencional. Para aqueles que amam a Deus, o tempo é um aliado, não um inimigo. Talvez você esteja olhando para o relógio, para os anos que passaram, ou para as oportunidades que parecem ter escapado. Mas saiba que nada está fora do controle de Deus. Ele está utilizando cada parte da sua história.
até o que você acredita ser perda de tempo, para o bem maior. Confie no tempo de Deus, em vez de lutar contra o relógio. Por que não confiar que Deus já está à frente, agindo a seu favor? Isso não significa ficar parado, mas aprender a descansar no processo, sabendo que o tempo de Deus nunca falha. A questão não é se ele vai agir, mas se você está disposto a confiar enquanto ele age no tempo dele. Afinal, Deus nunca se atrasa, e você não está correndo contra o tempo. O tempo está correndo para o cumprimento do plano perfeito de Deus na sua vida. José do Egito. O gosto da vitória após a longa espera. Você já pensou no que mantém alguém firme durante anos de dificuldades? O que faz a esperança continuar viva quando as coisas só pioram e as promessas parecem distantes? José, o jovem que sonhou alto, conhecia bem o gosto amargo da espera. Vendido pelos irmãos, traído por quem deveria amá-lo e preso por um crime que não cometeu. José teve todos os motivos para desistir, se desesperar e questionar o plano de Deus. Mas mesmo no fundo do poço, tanto literalmente quanto simbolicamente, ele manteve sua fé, acreditando que, no tempo de Deus, tudo faria sentido. Imagine estar no lugar de José, receber um sonho grandioso no qual Deus revela que você será uma pessoa de destaque, alguém em posição de autoridade. Agora, avance alguns capítulos. José não está no palácio, ele está na prisão. Não está liderando, está servindo. O tempo passa, e tudo ao seu redor parece ir contra aquela visão inicial. O que José não sabia era que cada momento difícil fazia parte da preparação necessária para o destino que Deus tinha para ele. Às vezes, Deus nos permite passar por situações complicadas, não para nos destruir, mas para nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. José foi preparado no silêncio, na rejeição e na injustiça. Cada momento sombrio era como um fio sendo entrelaçado no plano divino. Quando o tempo certo chegou, Deus o tirou da prisão e o colocou no trono de maneira tão rápida que só poderia ser obra do próprio Senhor. Em Gênesis 41:41, vemos esse momento de virada. Disse ainda Faraó a José: "Vê, eu te ponho sobre toda a terra do Egito." O que parecia impossível aconteceu de repente, mas não sem um longo período de preparação e espera. A vitória de José não foi só o cargo que ele assumiu. O verdadeiro gosto da vitória foi entender que cada lágrima, cada momento de dor e cada ano de espera contribuíram para formar o homem que ele precisava ser. Deus não estava apenas preparando o Egito para José, estava preparando José para o Egito. Talvez seja isso que você precise ouvir hoje. A espera não é um atraso. Assim como José, você pode estar enfrentando injustiças ou frustrações, sentindo que a vida está passando enquanto você permanece preso em situações que não escolheu. Lembre-se, Deus nunca desperdiça a espera. Ele está moldando algo em você, algo que será crucial para cumprir o plano dele. A vitória chega, mas só quando estamos preparados para recebê-la com sabedoria e humildade. A ilusão do controle. Quando tentamos acelerar o plano de Deus, quantas vezes você já tentou controlar seu destino porque as promessas de Deus parecem demorar demais? Nossa natureza humana quer intervir, dar uma ajudinha e apressar o processo. No entanto, o desejo de controle é uma ilusão, nos fazendo acreditar que podemos melhorar o plano de Deus. A história de Abraão e Sara é um aviso sobre os perigos dessa atitude. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada aconteceu. Com a idade avançada e a promessa ainda distante, eles decidiram tomar o controle da situação. O resultado? Ismael, o filho de Agar, e uma série de complicações que duraram por gerações. Quando tentamos apressar o tempo de Deus, acabamos criando nossos próprios problemas. Sara, impaciente, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, acreditando que isso resolveria a demora. No entanto, esse plano trouxe mais divisão, dor e arrependimento do que paz e alegria. Gênesis 16:12 descreve as consequências dessa escolha. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. O que parecia uma solução temporária virou uma fonte de conflito duradouro. Aqui está a lição. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir suas promessas. Ele nunca está em falta e certamente não precisa que ajustemos seus planos.
Quando tentamos forçar uma solução, o que realmente fazemos é nos afastar do processo de preparação que Ele planejou. É como tirar uma planta da terra antes do tempo certo de colheita. Ela não amadureceu e, ao tentar apressar, prejudicamos o fruto que poderia ser completo e perfeito no tempo certo. Nosso desejo de controle muitas vezes vem da falta de confiança. Temos medo de que, se não fizermos algo, Deus não vai agir. Mas o tempo de espera não é um teste de eficiência, é um teste de fé. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, não estava pedindo que Abraão encontrasse atalhos. A promessa foi feita no tempo de Deus e seria cumprida no tempo de Deus. E assim foi. Isaque, o filho da promessa, nasceu quando Sara já era velha demais para conceber. Gênesis 21:2 mostra que, no tempo perfeito, Deus realizou o impossível. Agora, você está tentando acelerar os planos de Deus na sua vida? Está buscando atalhos porque a espera parece longa demais? A história de Abraão e Sara nos ensina que apressar o tempo de Deus sempre traz consequências indesejadas. Não se trata do que podemos fazer para ajudar Deus, mas de confiar que Ele já está fazendo tudo no tempo perfeito. Se você deixar o controle nas mãos dele, o resultado será muito maior do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado ou forçado a acontecer. Davi e o trono. Quando a coroação só vem no momento certo, você já teve a sensação de estar pronto para algo, mas as portas simplesmente não se abrem. Davi sabia o que era viver nessa tensão. Ele foi ungido rei ainda jovem, escolhido por Deus através do profeta Samuel. Imagine a emoção de ser apontado como o futuro rei de Israel, com todo o potencial e as promessas diante de si. No entanto, em vez de ser imediatamente coroado, Davi passou por um longo período de espera. Ele fugiu de Saul, viveu em cavernas e enfrentou perseguições. O tempo entre a unção e a coroação foi cheio de desafios que, aos olhos humanos, não faziam sentido. Se Deus o havia escolhido, por que não o colocou no trono logo? O que Davi ainda não sabia é que a unção não era o começo imediato de seu reinado. Deus não estava apenas esperando o momento certo, ele estava moldando o caráter de Davi. Cada caverna onde Davi se escondeu fazia parte de um processo de aprendizado e total dependência de Deus. No deserto, longe dos palácios, Davi aprendeu a confiar em Deus para sua sobrevivência e direção. O deserto, que parecia ser um lugar de atraso, era na verdade o ambiente onde Deus estava preparando o coração de um rei. Em 1 Samuel 24:6, vemos um momento crucial em que Davi teve a chance de acelerar o processo. Ele poderia ter matado Saul e tomado o trono à força, mas escolheu esperar o tempo de Deus dizendo: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor." Davi sabia que o trono viria, mas não estava disposto a pegá-lo antes do tempo certo. Assumir uma posição de poder sem a maturidade e preparação necessárias é um desastre garantido. A espera de Davi não foi em vão. Quando finalmente subiu ao trono, ele era um líder humilde, sábio e cheio de compaixão, porque seu caráter havia sido moldado no fogo da adversidade. O tempo que parecia perdido foi, na verdade, o período em que Deus o preparou para governar com justiça e fidelidade. Assim como Davi, muitas vezes somos chamados a esperar por algo que já foi prometido, mas que ainda não se manifestou. A espera nos ensina que não se trata apenas de alcançar o destino, mas de quem nos tornamos durante o processo. Se você está em uma fase parecida, onde já recebeu promessas e foi ungido para algo maior, mas o tempo de Deus parece não chegar, saiba que, assim como Davi, você pode estar em um período de preparação divina. Cada momento de espera está moldando em você a sabedoria, paciência e humildade necessárias para o que Deus tem reservado. A fé que transforma a espera em expectativa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Estou esperando em Deus", mas com um tom de desânimo, como se esperar fosse um peso, quase impossível de carregar? Esperar, para nós, geralmente traz uma sensação de estar parado ou perdendo tempo. Mas para quem realmente entende o tempo de Deus, esperar não é um período vazio. É uma oportunidade para a fé crescer e para a expectativa se fortalecer. A diferença entre esperar sem emoção e esperar com fé está na certeza de que, no tempo de Deus, algo incrível está por vir. A verdadeira espera em Deus transforma a ansiedade em esperança e a fé em ação.
Imagine a espera como uma corrida de maratona. O corredor não está parado. Ele avança a cada passo, mesmo sem ver a linha de chegada. Ele não sabe quando a vitória vai chegar, mas corre com a certeza de que ela virá. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é só ficar sentado esperando, é viver com a certeza de que cada passo, cada dia, está te levando mais perto de ver a promessa de Deus se cumprir. É saber que no tempo certo, não só o que Deus tem para você vai chegar, mas você estará pronto para receber. A fé é o que transforma a espera em expectativa. Ela nos impede de sermos dominados pela frustração ou pelo desânimo quando as respostas parecem demorar. Pense em uma criança esperando ansiosa pelo Natal. Ela ainda não vê os presentes, mas acredita de todo o coração que eles estão a caminho. Portanto, espere em Deus com fé. Acredite que Ele está agindo enquanto você segue, e que no tempo perfeito, suas promessas serão cumpridas de uma maneira ainda melhor do que você imagina. Cada dia de espera. A alegria da expectativa. Cada dia de espera pode ser cheio de alegria, quando alimentado pela expectativa de algo bom. Como uma criança esperando pelos presentes, a fé nos convida a esperar com um coração cheio de expectativa, e não de desespero. Não sabemos exatamente quando Deus vai agir, mas sabemos que Ele vai. Isso muda tudo. A expectativa não é só um sentimento, mas uma atitude. Quem espera com fé age de um jeito diferente. Em vez de parar e reclamar da demora, quem espera em Deus continua seguindo, servindo e acreditando que o momento certo vai chegar. Olhe para Noé. Ele esperou décadas pela chuva enquanto construía a arca. Sua espera não foi passiva. Ele seguiu em obediência mesmo sem ver nenhuma nuvem no céu. A fé transformou sua espera em expectativa, e a expectativa deu sentido às suas ações. A pergunta é: como você está esperando? Sua espera está cheia de frustração e dúvida, ou de expectativa e fé? Esperar com fé não é fácil, mas é poderoso. Transforma desespero em esperança, ansiedade em paz e dúvida em certeza. No tempo de Deus, a espera sempre vale a pena. Quando o momento certo chegar, você vai perceber que não só a promessa se cumpriu, mas que a fé sustentou sua jornada até lá. Como não desanimar? O papel da perseverança na espera. Quando os dias viram semanas, as semanas viram meses, e às vezes anos, o desânimo pode se tornar um companheiro constante. É fácil começar a duvidar, questionar e até pensar em desistir. Até quando, Senhor? É a pergunta que ecoa no coração daqueles que esperam por algo que parece não chegar. A Bíblia nos ensina que a espera não é só um teste de paciência, mas de perseverança. Perseverar não é apenas aguentar o tempo, mas continuar caminhando, mesmo quando a resposta parece longe. Gálatas 6:9 nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos. A espera é como um solo seco onde a esperança floresce. Quando tudo parece parado, quando as orações parecem não sair do lugar, a perseverança é o combustível que nos mantém andando. Queremos resultados rápidos, mas Deus está mais interessado em nos ensinar a confiar nele, e isso acontece no tempo da espera. Perseverar é resistir à tentação de buscar atalhos, como Sara e Abraão fizeram, e continuar confiando no plano de Deus, mesmo quando o desânimo aparece. Veja a vida de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. 40 anos é muito tempo para quem tem um grande propósito, mas Moisés teve que aprender a perseverar, a não desistir, a continuar esperando o chamado de Deus. O deserto não era o fim, era a preparação. Da mesma forma, sua espera não é o fim, mas o processo que Deus está usando para te preparar para o que está por vir. Perseverar te mantém fiel ao plano de Deus, mesmo quando os sinais de progresso não aparecem. A perseverança é como uma maratona espiritual. Não é sobre quão rápido você vai, mas sobre não parar até cruzar a linha de chegada. Jó, que perdeu tudo, perseverou na fé e viu a restauração em sua vida. Ana, que orou por anos para ter um filho, não desistiu e foi abençoada com Samuel. Cada dia em que você continua a orar, crer e esperar em Deus te aproxima da promessa.
A colheita não vem no mesmo dia que a semente é plantada, mas, se você cuidar do solo e regar com fé, Deus trará o fruto no tempo certo. Perseverar é acreditar que, no tempo de Deus, você vai colher, desde que não desista. Quando Deus diz não, o desafio de aceitar respostas inesperadas, e se o que você espera com tanto esforço não for o que Deus tem para você? O que acontece quando a resposta de Deus não é só um espera, mas um não? Esse talvez seja o maior desafio da fé. Aceitar que, em certos momentos, o tempo de Deus inclui uma resposta negativa e que essa resposta, mesmo sendo difícil, faz parte do plano perfeito. O apóstolo Paulo enfrentou essa realidade de forma profunda. Em 2 Coríntios 12, 8, 9, ele orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A resposta de Deus foi: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O não de Deus não era uma rejeição, mas uma chance de Paulo experimentar a suficiência da graça divina. Muitas vezes, achamos que o não de Deus significa que ele não se importa. Mas, na verdade, o não é um ato de misericórdia, uma proteção que nos impede de seguir por caminhos que não nos levariam ao melhor dele. Veja o exemplo de Davi. Ele queria construir o templo para Deus, algo nobre. Mas Deus disse não, dizendo que seria seu filho Salomão quem realizaria essa obra. Imagine o desapontamento de Davi, que sonhou e planejou tudo, mas ele aceitou o não com humildade e se preparou para apoiar a obra de seu filho. O não de Deus pode ser difícil de aceitar, porque vai contra o que imaginamos ser o melhor para nós. Mas Deus vê o que não vemos. Ele conhece os perigos e muitas vezes usa o não como um escudo que nos protege de escolhas erradas. Mesmo quando não entendemos, a resposta é confiar. Saber que sua sabedoria é infinita e seu amor por nós é inabalável, nos permite descansar na certeza de que Ele sempre está agindo para o nosso bem. Esperar na adversidade. A história de Jó. O que fazer quando tudo ao seu redor desmorona e Deus parece silencioso? É fácil esperar com paciência quando tudo está bem. Mas o que fazer quando a espera vem acompanhada de sofrimento, perda e dor? Jó é o maior exemplo de alguém que teve que esperar em meio à grande adversidade. Ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde e até o apoio de seus amigos. Estava no fundo do poço, cercado pelo caos. Mas mesmo assim, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esperar no sofrimento é uma das maiores provas de fé. Quando estamos feridos e sem respostas, a tentação de desistir é grande. Mas Jó nos ensina que esperar em tempos difíceis não é sobre entender tudo, mas sobre manter a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando não vemos a solução. A pergunta que sempre surge é: por que Deus permite meu sofrimento? Mas a verdadeira questão é: como posso continuar confiando nele, mesmo no meio da dor? Jó nos mostra que um verdadeiro relacionamento com Deus vai além das bênçãos. Ele esperou em Deus não porque tudo estava bem, mas porque sabia que Deus era bom. O que Jó não sabia, e o que muitas vezes esquecemos, é que Deus estava trabalhando em algo maior do que ele podia ver. Mesmo no silêncio e na dor, Deus tinha um propósito. Jó não estava sendo punido, mas estava sendo moldado. Seu sofrimento não foi um sinal da ausência de Deus, mas um sinal de que Deus estava fazendo algo profundo dentro dele. Quando a adversidade chegar, não se esqueça de Jó. O sofrimento pode durar por um tempo, mas a fidelidade de Deus nunca falha. O que Jó não sabia, e o que muitas vezes esquecemos, é que Deus estava fazendo algo muito maior do que ele podia entender. Mesmo no silêncio e na dor, Deus tinha um plano. Jó não estava sendo castigado, ele estava sendo moldado. Seu sofrimento não era sinal de que Deus não estava com ele, mas uma chance de conhecer mais a fundo a glória de Deus em sua vida. No final da história, Deus deu a Jó tudo o que ele tinha perdido e ainda o fez em dobro. Jó 42:10. Porém, o que Jó ganhou de mais valioso não foi a restituição das coisas materiais, mas uma visão mais profunda sobre quem Deus realmente é. Ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Talvez você esteja passando por algo parecido, onde tudo parece perdido e você não vê a solução. A dor e as dificuldades podem fazer a espera parecer sem fim.
Mas assim como aconteceu com Jó, Deus não está ausente. Ele está com você no meio da tempestade, agindo de formas que você ainda não pode ver. Esperar na dificuldade é uma chance para conhecer a Deus de uma forma mais íntima e sentir sua presença de maneira real. O que você vai fazer no meio da dor? Vai se entregar ao desespero? Ou vai, como Jó, confiar no tempo e no plano de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário? O verdadeiro teste da fé não é esperar quando tudo está bem, mas esperar quando tudo parece perdido, acreditando que Deus está fazendo algo grandioso, mesmo que ainda não seja visível. A segunda vinda de Cristo, o maior exemplo de que o tempo de Deus é perfeito. Já parou para pensar por que a espera pela volta de Cristo parece tão longa? Muitos cristãos, ao longo da história, acreditaram que Jesus voltaria em seus dias. Porém, já se passaram mais de 2000 anos e ele ainda não voltou. Para alguns isso pode parecer uma demora, para outros pode até gerar dúvidas. Mas o que precisamos entender é que a volta de Cristo é o maior exemplo de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não está atrasado, está aguardando o momento exato. Em 2 Pedro 3, 8, 9, somos lembrados: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O que parece ser uma demora, na verdade, é a paciência de Deus em ação. Ele está dando tempo para que mais pessoas conheçam a verdade e mudem suas vidas. A segunda vinda de Cristo será o grande momento da história, quando toda a criação será restaurada e todos se curvarão diante do Senhor. Mas, como tudo o que Deus faz, ela acontecerá no tempo dele e não no nosso. Jesus mesmo disse em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso nos ensina que não devemos tentar prever ou controlar quando ele voltará, mas viver cada dia como se fosse o dia da sua vinda. Essa espera, no entanto, não é inativa. Ela é uma espera cheia de ação, preparo e expectativa. A questão é, como você está vivendo sua espera? Está desanimado porque parece demorar ou cheio de expectativa e fé, sabendo que no tempo certo ele virá? Esperar pela volta de Cristo também nos convida a viver com propósito. Cada dia de espera é uma chance de compartilhar o Evangelho, ser luz para os outros e ajudar outras pessoas a se prepararem para aquele dia glorioso. Não é só sobre quando ele voltará, mas sobre como estamos vivendo enquanto esperamos. Essa espera não deve ser marcada pela dúvida ou frustração, mas pela certeza de que Deus é fiel e no momento certo, tudo acontecerá como ele prometeu. Muito obrigado por assistir até o fim. Espero que essa mensagem traga encorajamento e uma nova visão sobre o tempo de Deus na sua vida. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.